Oi, bom dia. Deu um problema aqui, irmãos. Deu alguma coisa que não foi eu. Deu uma pausa aqui, mas tô aqui para fazer a live com vocês. Bom dia para vocês que estão entrando aqui. Bom dia para você que está acordado com essa live aqui sintonizada. Eu sei que Deus tem algo reservado para você nessa manhã de hoje, de sexta-feira. A semana já tá acabando, daqui a pouco começa outra e nós estamos aqui desfrutando do favor, da bênção do Senhor, porque nós amamos aquele que nos ama mais. Amém, meus irmãos? Bom dia. No começo deu aí um negocinho aí, né? Mas tá tudo bem aqui. Tá tudo bem aí? Tá, né? Eu tô recebendo aqui as mensagens. Bom dia, graça e paz a todos. Aleluia, Sônia. Vamos lá, então. Eu tava aqui aguardando o momento de entrar na live e tava lembrando de quando eu era bem mais nova, já tem muito tempo, na escola. Era o pavor, era o terror da minha vida quando o professor falava, vai ter prova hoje, prova oral. E eu, pelo amor de Deus, eu não estudei, né? Então, você sabe que a prova para o aluno que não estuda é um terror, é assim um sufoco, né? Mas para quem estuda, tira de letra, né? Então eu lembro que o professor falava, tal dia vai ter prova, estudem, isso aqui vai cair, nananá. E às vezes ele pegava a sala toda, né? E falava, vamos fazer a prova oral hoje. A gente ficava em pânico. Mas, irmãos, qual que é a diferença de fazer uma prova oral e uma prova escrita, né? Porque escrita você pode enrolar lá, parecer que tá respondendo, mas escreve nada a ver, né? Então, não adianta nada. E eu lembro também que quando eu estudava, que eu sabia da matéria, eu tava tranquila e eu tirava uma nota azul, né? Mas quando a gente não estudava, era nota vermelha. Meu Deus, quer dizer que você foi reprovado, vai ter que fazer a prova novamente para ter a nota, né? Então, muitas vezes eu ficava apavorado quando eu pegava o boletim com nota vermelha, né? A nota vermelha significa que você tá muito ruim, que tá sem conhecimento da matéria. Agora, o azul varia, né? Pode ser que você começou bem, pode melhorar, né? Pode melhorar. E aí eu tava pensando aqui, né, na nossa vida cristã. A nossa vida cristã é um pouco parecida com a escola, mas na verdade é muito parecida, né? Que a prova, ela testa o nosso conhecimento. E eu tava aqui meditando sobre o livro de Tiago, que fala das provações. E eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos aqui um ponto, quero ver se na semana que vem eu compartilho a segunda parte. Tá bom? Então eu vou falar uma parte agora, na semana que vem eu falo a segunda parte para os irmãos. Mas antes nós vamos orar, né, irmãos? Senhor, obrigado. Obrigado porque nós temos o Senhor na condução da nossa vida. Obrigado porque nas nossas provações nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor está sempre com a gente. Obrigado, ó Deus, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo seu caráter, que nos deixa tranquilos, sabendo que nós somos mais do que vencedores no Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vocês são alunos que têm medo das provas? Ou você é um aluno que fica em paz quando está no meio da prova? Seja oral, seja escrita, seja vivida, seja pensada, seja praticada. Sabe, o apóstolo Tiago nos ensina uma grande lição e eu quero compartilhar um pedacinho dela hoje, depois na semana que vem a outra parte, que fala exatamente dessa questão do terror das provações, né? Você com certeza, como eu, como todo mundo, nós somos provados através de provações, né? Então, que nota que você tem tirado nas provações? O que você tem feito, né, no meio do furacão? Então, o apóstolo Tiago nos ensina com muita clareza o que nós devemos fazer quando nós estamos no meio das provações, né? Então, eu quero ler aqui com os irmãos, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, o versículo 12, que fala, bem-aventurado, guarda essa palavra aí, ó,
bem-aventurado o homem que suporta. Vai grafando aí o seu esboço na sua Bíblia, se você pode. Se não puder, vai lembrando aí. Então, primeiro, bem-aventurado o homem que suporta. Mas não é suportar, né, de qualquer jeito. É com perseverança. Aprovação. Aprovação aqui tá dentro de tudo. Tá todas as coisas. Por quê? A razão da prova. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meu Deus, que palavra poderosa é essa. Por isso que eu coloquei aí o tema, a promessa escondida na aprovação. Qual que é a promessa que está escondida na aprovação? A promessa da coroa da vida. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma provação, lembra, opa, essa provação aqui está me garantindo aqui a coroa da vida. A coroa da vida, que é promessa do Senhor para aqueles que amam Ele. Você ama o Senhor? Então a coroa é para você. Mas para você receber a coroa, você tem que perseverar nas provações. Porque a provação, né, nos dá a coroa, nos dá a entrega da promessa. Então, ninguém, nem eu, nem você, pode fugir das provações, porque elas vêm, elas correm, alcançam a gente todos os dias, né? Se não é todo dia, de vez em quando uma provação bate aí na sua vida, na porta do seu coração, e como que você fica, né? Então, mas poucas vezes nós, e poucas pessoas também, elas entendem o valor espiritual, né, que as provações carregam. Isso quer dizer que nós, às vezes, ou muitas vezes, não entendemos os benefícios das provações. Opa, apagou a luz aqui. O apóstolo apagou as luzes aqui. Tá tudo certo aí? Me ajuda aí. Alguém me fala aí que tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo aí, gente? Me ajuda. Bom, vamos continuar aqui. Então, a minha luz apagou aqui, eu não sei por quê. Então, as provações, elas escondem um valor muito precioso. Elas são tesouros na nossa vida, para nós. Então, o apóstolo Tiago não está aqui exaltando a dor, o sofrimento, mas ele está aqui exaltando a perseverança. Olha, não é? Ele está aqui falando que a perseverança é aquela que nos dá o certificado, que nos dá o selo da prova da caneta azul. Amém? A nota azul. Então, tá tudo bem, né, gente? Amém. Tá tudo bem. Eu tava aqui pensando se tava tudo bem ou não. Então, veja, você precisa saber que a aprovação, ela é boa. Ela é boa. Às vezes, assim, pensa, como assim, pastora? A aprovação de um luto, ela é boa? Ela é boa porque ela tá te fortalecendo, né? Não tô falando que a tristeza de ficar sem a pessoa, mas a aprovação, né, desse momento, da circunstância na sua vida. Então, você precisa saber que o apóstolo Tiago tá aqui falando para você, né, que você tem que perseverar, porque a provação não é uma punição de Deus. Ela é um momento, ela é um treinamento e ela é o processo que te aprova. Então, para algo maior do que o que você está vivendo ou o que você está esperando. Então não pense que Deus está te punindo aí com as provações. Não, elas são oportunidades de treinamento na sua vida. Você sabe que aqui a gente tem que ser treinado para ser igual a Jesus, né? Então, aproveite o treinamento. Todas as vezes que você estiver percebendo que é uma aprovação, você fala, opa, eu tô dentro de um treinamento, eu tô dentro de um processo
de avaliação do Senhor. E o Senhor não está avaliando quem você é para te dar nota vermelha. Ele quer que você seja mais. Ele quer te dar muito mais e você precisa estar apto. Ai, gente, a minha internet está dando um problema aqui. Pois é, travou, né? Vamos continuar aqui, então. Eu já coloquei aqui no 5G. Eu acho que não vai ter problema aqui com o meu Wi-Fi, tá bom? Então, vamos lá. Aprovação, não sei até onde que estava ruim. A aprovação não é uma punição, ela é treinamento, ela é oportunidade. Ela é um processo que te aprova. Então, aprova para quê? Para viver algo maior. Uma experiência maior, uma experiência a mais com o Senhor. Então, o apóstolo Tiago está aqui falando que o foco, né? O foco da aprovação não é a luta em si, mas a coroa da vida que está reservada, que é a recompensa prometida para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, Deus ama você e Ele quer transformar a sua vida em Jesus. E você precisa, né, perceber que as provações, elas são boas, né, para que você seja transformado. Então, quando a gente entende essa verdade, ela faz toda, a diferença enquanto nós atravessamos qualquer prova, qualquer uma, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área, né, familiar ou de problema, de liderança, qualquer que seja a aprovação, seja dentro do casamento, seja fora do casamento, seja na família, seja na liderança, não importa. Se você entende a verdade atrás das provações, você vai agradecer a Deus depois que passar por ela. Porque quando você, que é bem-aventurado, né, persevera no momento da tribulação, você recebeu a promessa de ganhar uma coroa da vida. Amém? Então fica firme aí. Então, eu quero colocar aqui o primeiro ponto e o segundo ponto vou falar depois. A aprovação revela o que já existe em nós. Olha, a Bíblia fala então que nós somos bem-aventurados. O homem bem-aventurado, ele suporta a prova com perseverança. Isso quer dizer que, primeiro, quem é bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que é feliz, que desfruta do Senhor aqui, no aqui e agora e na eternidade. Então, a alegria, né, essa felicidade da aprovação não está só, né, no momento de sofrimento, mas no resultado da perseverança. Tudo foco é na perseverança. O bem-aventurado suporta a aprovação, né? Quando ele é perseverante. Você é perseverante? Ou uma hora você acredita, uma hora você desacredita. Uma hora você acredita que Deus prometeu e aí uma hora você acredita que Deus vai te deixar na mão? Sabe? A perseverança, ela é o tesouro, a joia escondida dentro das provações. Então, a provação é como um forno que não inventa o ouro, mas ele purifica o ouro. Deixa eu te falar. Todos nós vamos passar por provações, como eu falei no começo. Ninguém escapa de provação. Mas, se você entender o valor da provação, você vai ter olhos diferentes, você vai ter um foco diferente. Então, cada provação, ela expõe algo que Deus quer fortalecer na nossa vida. Lembra que eu falei no começo aqui que a nota vermelha, ela expõe que você falta conhecimento, que você precisa estudar mais. A nota azul quer dizer que você tá bem, você pode melhorar. De repente você ganhou um 5. 5 é nota azul, mas é fraco. Você pode ganhar um 10. Agora, se tá no vermelho, meu irmão, oh meu Deus, né? Então, vem provação, porque Deus te ama e você ama a Deus também. Então, não fique desesperado quando você está aí diante de uma luta, diante de uma tribulação, porque essa tribulação, essa luta, ela te garante a coroa da vida. Então, alegre-se, porque você é bem-aventurado. Amém? Então, em que será que você está fraco, que Deus tem que te fortalecer?
Aí você fala, ah, não, pastora, mas Deus podia trabalhar de outro jeito. Pois é, mas o jeito de Deus, ele é único, porque ele importa com a gente, com o processo de transformação na nossa vida. Então, ele vai aproveitar, porque não é Deus que manda a tribulação, não é Deus que manda isso, o sofrimento, mas ele aproveita isso e te transforma, e te treina, e faz você passar com glória, né, com aplausos, a prova na caneta, no visto azul do Senhor. Então, será quando você passa por tribulação, é porque você está fraco em alguma matéria da sua vida espiritual, que vai fazer diferença lá na eternidade, que faz diferença aqui também. Então, pode ser que você esteja com uma fé fraca, pode ser que você está sem paciência, pode ser que você está aí nervoso, que precisa de mansidão, pode ser que você está um pouco independente, Deus precisa de você dependente, pode ser que você esteja aí, né? Que mais? Eu esqueci a palavra que eu ia falar aqui, mas, então, essas 4 coisas aqui já dá um caminho pra gente, né? Tá fraco na fé, fraco na paciência, fraco na mansidão, fraco na dependência. De repente você tá aí levando a vida sozinho aí, Deus vai te parar e vai aproveitar a tribulação que vier aí em frente, no mesmo caminho, andando lado a lado com você. Então, o processo de transformação precisa de você focar que a aprovação por ela mesma não é ruim, não é o terror da sua vida, não. Ela é oportunidade para que você avance mais na experiência com o Senhor, né, de viver bem, de desfrutar muito mais daquilo que o Senhor tem para você. Então, a aprovação nos leva ao propósito divino e nos leva a receber a coroa da vida. Fica perseverante. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você é bem-aventurado. E aí, você vai aqui não exaltar a dor, o sofrimento, mas exaltar a sua perseverança. Como é que você está aí na perseverança? Como que você está na prova oral de Deus ou na prova escrita, né? Você está desesperada aí porque você está dentro de uma prova e não sabe responder à prova? Pois é, não fique assustado. Tá na prova? Deus quer melhorar a sua vida. Deus quer te dar nota azul. Amém? Então, concluindo esse pequeno compartilhar com você, a paciência hoje será a glória de amanhã. Então, você está aí desesperado hoje, amanhã vai ser o dia de testemunho. Se você entender a matéria que você está dentro e responder do jeito que Deus espera. Então, o professor não dá uma nota azul com uma resposta errada. Ele vai te dar uma nota azul quando você responder a pergunta que ele fez. E ele vai te dar nota em cima da sua resposta. Se a sua resposta estiver errada, caneta vermelha. Então, nós estamos aqui dentro, talvez, de processos com notas vermelhas, mas Deus quer fortalecer a sua vida, a sua liderança, o seu trabalho, na família, em todo lugar, né? Então, na Bíblia a gente vê várias pessoas que passaram pelas provações e que elas perceberam, né, o tesouro que era as provações e foram transformadas. Na próxima vez, na semana que vem, eu vou te relatar pessoas que passaram por provações e saíram de lá de outra forma. Então, a coroa é para aqueles que amam o Senhor e não aos que nunca fracassam, aqueles que nunca tiraram nota vermelha, aqueles que nunca caíram. Então, seja feliz, o bem-aventurado é aquele que é feliz. Feliz dentro da tribulação, porque a tribulação vai te dar a coroa da vida. Amém? Na perseverança. Não é de qualquer jeito. Você tem que perseverar. Amém? Perseverar é continuar amando a Deus, sendo fiel a Deus, no meio do fogo, no meio da água, na espera, no silêncio, na tempestade. Então, a aprovação te molda
e te aprova e te coroa. Qual parte da sua vida você precisa fortalecer? Deus, voltou? Aleluia! Tô de volta. Tá oscilando aqui, eu não sei porquê. Tá oscilando entre esse 5G e a Wi-Fi. Mas eu quero aqui abençoar o seu dia, declarar que você é perseverante, porque você tá dentro de um processo de treinamento e você vai ser aprovado. A coroa da vida está reservada para você. Então, voltou. Então, vamos aproveitar e eu quero orar por vocês agora nesse dia. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada irmão, cada irmã que está nessa live. Senhor, que eles possam entender com clareza, Senhor, a oportunidade de acreditar que a promessa do Senhor carrega um valor eterno. Em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam fortalecidos nessa manhã, mas que eles possam entender a forma que o Senhor trabalha, que eles sejam perseverantes em todo o tempo, na sua vida pessoal, na sua vida na família, na sua vida ministerial, na sua vida no trabalho fora. Senhor, em nome de Jesus, encoraja o Senhor a responder de acordo com aquilo que o Senhor espera. Fortalece eles na fé, no amor, na convicção, na esperança, na mansidão, nos frutos do Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro que eles são abençoados, que eles são bem-aventurados e que o Senhor vai aprovar todos eles na perseverança em nome de Jesus. Eu abençoo cada alvo dessa semana, que eles possam ser respondidos. Senhor, que cada enfermidade seja tocada pelo Senhor e curada. Usa cada um como missionário nessa terra, com a coragem para levar as boas novas. Senhor, eu quero declarar a vida, a perseverança no solteiro, no casado, naquele que está sozinho. Ó Deus, em nome de Jesus, naquele que está passando por uma prova agora, que ele sinta o poder do Senhor, que ele sinta o renovo do Senhor, a força, o vigor do Senhor nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo todo o seu dia e declaro o êxito do Senhor em cada coisa que eles colocarem as mãos. E por onde eles andarem, que o Senhor dê a eles por herança, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não esqueça, olha, a promessa carrega, né? A promessa de Deus, ela carrega uma certeza de que você é filho amado. A promessa é escondida na provação. Então, você tá com provação aí? Tem algo escondido, algo maior para você aí, na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Então, eu não sei por que tá caindo aqui, mas eu espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Na semana que vem, eu volto reforçando o que eu falei hoje, que ficou pulando aí, né, na internet. E aí eu vou falar o ponto 2. Então, me esperem, me aguardem, em nome de Jesus. Então, seja perseverante. Lembra, o apóstolo Tiago não está aqui ressaltando, exaltando o sofrimento, a dor, mas ele ressalta a perseverança. Porque você tem perseverança, porque a aprovação, ela só mostra aquilo que você já tem. Você tem perseverança e aí a aprovação vai provar que você é perseverante. Amém? Não esqueça disso. Seja perseverante hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Amém? E o Senhor está com você, te ajudando dentro da provação, dentro da água, dentro do fogo, dentro da tempestade, no vale, em todo lugar. Porque Ele quer que você seja aprovado, para você desfrutar algo maior. Amém, meus irmãos? Então, vou terminando por aqui, enquanto tem live, enquanto tem sinal. Deus te abençoe. E amanhã tem um vídeo aí nas mídias. E não esqueça de mandar esse vídeo para alguém que talvez está precisando. Amém? Mesmo aí oscilando, mas com certeza a mensagem foi entregue. Amém? Amo os irmãos. Tem aí, então, um dia glorioso sendo aprovado nas suas provações. Amém? Então, até segunda-feira, em nome de Jesus. Um grande abraço.